Olá, pessoal. Eu sou o escritor e poeta Albino Pazini. Sabe, meus leitores, eu sempre tive sede de conhecimento. O meu amor pela literatura é um caso antigo, muito antigo. Eu lembro-me quando eu era criança, eu corria para o casarão da Rua Benjamin, Constante, a casa dos meus pais. Lá, naquele porão, eu sentia muita paz. Eu estava no meu mundo. Eu estava isolado de tudo e de todos. É como se eu tivesse o tempo nas minhas mãos. E aquele tempo eu agarrava, assim, com muita força, né? Aquele porão se tornou para mim o meu único amigo. Lembro-me disso da infância, né? E juntamente com essa paz, eu tinha os meus heróis de revista em quadrinhos. Eu pegava aquelas páginas com muita dedicação. Era simplesmente algo inusitado para mim e estranho, porque eu era uma criança. Eu era uma criança e ter esse envolvimento com a literatura, então era algo não muito normal, né? Mas eu confesso que eu já estava sendo consumido pelas sombras e a maldição da mão da poesia. Eu senti que ali a poesia vinha para cima de mim e me arrancava a minha alma do meu corpo. Era um mundo de ilusões, era meu mundo de outono, era o meu mundo de silêncio. Esse mundo nunca perdoou aquele menino, porque ali eu me transformei num poeta e futuramente num escritor. E ser escritor é algo bem complicado. Émile Zola, para poder dar vida e compor Germinal. Para compor Germinal, o autor passou 2 meses trabalhando como mineiro na extração de carvão. Viveu com os mineiros, comeu e bebeu nas mesmas tavernas para se familiarizar com o meio. Sentiu na pele o trabalho sacrificado, a dificuldade em empurrar um vagonete cheio de carvão, o problema do calor e a umidade dentro da mina, o trabalho insano que era necessário para escavar o carvão, a promiscuidade das moradias, o baixo salário e a fome. Além do mais, acompanhou de perto a greve dos mineiros. Agora eu quero falar um pouco sobre a biografia de Émile Zola. Eu vou passar apenas o básico. Por quê? Porque aí eu vou entrar naquilo que eu me propus fazer. A necessidade do leitor aprender a ler com prazer. Então, meus caros leitores, vamos conhecer um pouco, né, desse escritor. Émile Zola nasceu em Paris, França, em 2 de abril de 1840 e morreu na mesma cidade no 28 de setembro de 1902, né? Então aqui já passei um pouco, né? Nasceu, morreu e percebam, meus leitores, a importância da leitura que faz a diferença na vida de uma pessoa. Depois de algumas pesquisas sobre Émile Zola que eu fiz, assim, né, eu encontrei variedade de coisas curiosas sobre ele. Émile Zola, por exemplo, foi grande amigo de Paul Cézanne, um artista plástico, um gênio, né? Então 2 gênios tiveram essa amizade. E aí, como eu disse para vocês, imagina em Paris, os dois conversando num bar, num bistrô. Imagina que tipo de conversa eles tinham, 2 gênios, um da literatura, o outro da arte plástica, naquelas noites boêmias de Paris. Imagina, Paris, é algo fantástico. E o próprio Émile, para se tornar um escritor, ele precisou ler muito. Ele precisou pesquisar, né? Teve influências de vários gênios. Balzac, por exemplo, e outros escritores, né? Outra questão muito importante de Émile Zola, que o Émile Zola é considerado o criador, o fundador literário do naturalismo. Ele é conhecido por expor a realidade, o que quer dizer com o naturalismo. O naturalismo nada mais, nada menos é tu expor uma realidade crua e nua, tal como ela é. Esse movimento literário tinha um único objetivo, era relatar exatamente isso, a miséria humana. Zola levou a estética, né, do naturalismo para o mundo. Ele é o
o homem que fez essa disseminação literária do naturalismo. Então, meus leitores, vejam a realidade do que ele, sendo ele isolado, teve que ler, gostar da literatura e buscar. Então ele descreveu assim de uma maneira cruel todo um sistema de uma realidade, de uma mina de carvão. As injustiças, a miséria, a fome, ele não teve a mínima pena de colocar isso nos seus livros. Então Germinal é um romance onde ele descreve com um tal, né, como já coloquei essa condição, da vida, do submundo dos trabalhadores de uma mina de carvão na França. Ele chegou lá e simplesmente ele conseguiu incorporar para trazer sua literatura daquela forma. Não era um grito de fome que rolava com o vento de março através destes campos nus? As rajadas do vento haviam aumentado e pareciam trazer consigo a morte do trabalho, uma escassez que mataria muitos homens. Com os olhos errando de um ponto a outro, ele se esforçava por furar as sombras, atormentado pelo desejo e pelo medo de ver. Em Germinal nós vamos conhecer a história, né, que passa no interior da França, começa em fevereiro de 1865, né, um homem chamado Étienne Lantier, que chega de madrugada, né, na mina de carvão, procura de emprego, e depois ele sai pela cidade, né, e encontra um carteiro chamado de Bonnemort. E o Bonnemort diz para ele que não há trabalho de maquinista, né, na mina de carvão. Etienne, então, ele sai pelas redondezas da vila, né, dos operários, olhava as casas, dos mineiros, né, que pertencia à companhia da mina de carvão. Então, Etienne Lantier se interessa pela família de Mahé. Mahé tinha 7 filhos, a Catherine, o Zachary, Jean-Long, Ausry, Henri, Lenore e Estelle, que vive numa pequena casa, todos eles lá amontoados, né, um número que era 240. Então, Etienne Lantier consegue tempo depois do trabalho e começou com a sua voz de insatisfação pelo que ele via da mina, assim, todo aqueles caos daquela miséria humana. Ele passa a servir como um gatilho, na verdade, para aquela massa de pessoas tão humilhada. E diariamente tentava sobreviver dentro daquela mina. Então, Etienne começou a contaminar a cabeça das pessoas, né, para ir contra, para fazer, eu acredito até que ali o socialismo, que ele começou na França no socialismo, o Marx já tinha, claro, editado, mas ali ele fez uma espécie do socialismo, lutar contra aquilo. Então, essa história de Etienne, e mais tarde, daí, Émile Zola fala dessa mina assim, de uma maneira que a mina parecia um voraz animal que vai engolindo os trabalhadores, se alimentando do suor, da carne humana daqueles trabalhadores. Émile Zola, inclusive, frequentou, antes de escrever o livro, ele foi para a mina, né, e conseguiu viver um pouco daquela coisa. E Germinal é exatamente isso. Pessoal, vocês têm que ler esse livro. É uma obra assim que vocês vão ver a miséria humana, né, dentro desse livro aí, sabe? O que eu quero dizer com esse vídeo? Eu não vou fazer resenha nenhuma como as outras pessoas fazem, de chegar e colocar para vocês assim tudo o que aconteceu no livro. Isso é cruel, gente. Isso é cruel pelo simples fato que eles vão tirar de vocês aquela magia de que é entrar dentro de um livro, de um personagem, de uma aventura, tu aprender, tu conseguir entrar. E isso é a questão de aprender a ler com prazer. Não esqueçam nunca disso. Aprender a ler com prazer. Na verdade, leitores, a minha intenção foi exatamente essa. Colocar em vossas bocas assim um pedaço de chocolate e vocês saborearem, e daqui a pouco eu vou e retiro. E tu vai e diz, não, mas eu preciso, ele é muito gostoso. Mas, meus leitores,
Se eu comprar o chocolate e dar para vocês nunca vão ter aquela magia que é de caminhar, trabalhar e ir lá e comprar o chocolate. Entre o teu ideal e a conquista existe um caminho, e esse caminho chama história. E isso é magnífico. Então, o significado desse meu vídeo é esse: aprender a ler com prazer. Em primeiro lugar, vocês têm que entender o seguinte: para ler, vocês têm que ter e saber atribuir à leitura um significado. Tu tem que atribuir àquela leitura um significado. E esse significado, cada momento que tu atribuiu, tu pegou a necessidade e descobriu, ele vai abrir as portas de um novo mundo para vocês. E com isso, sua vida se transformará com o hábito da leitura. Você nunca vai se humilhar em chegar em frente a uma pessoa que ele é todo culto, tem um monte de conhecimento, e tu não ter conhecimento, tu vai te sentir humilhado porque não fala com a pessoa porque ele tem aquela coisa, mas você não. Mas ele ganhou tempo em estudar, em aprender, em ler e descobrir. E isso é a questão da leitura. Tu te torna alguém para ti, não para a sociedade. A sociedade é fútil, mas tu vai ser para ti alguém. E outro, tu começas a ler, tu nunca mais vai sentir solidão. Tu nunca mais vai se sentir só. E por quê? Porque haverá sempre um livro à tua espera, com personagens com muita vida dentro delas, né? E eles estão ali à tua espera, querendo que tu chegue, se aproxime, leia, encontre, né? Descobre fatos históricos, literários, enfim, tu vai desconhecer muitas coisas, sabe? Então, é isso, meu leitor. Quando tu lê, tu consegue ter palavras, pensamento, frases que vão te mostrar o teu sentimento, e tu poderá expressar o teu sentimento. Olha que coisa mais linda, tu olha uma rosa e tu consegue descrever aquela rosa de tal forma poética. Isso não é para qualquer um, isso é só para aquelas pessoas que têm essa sensibilidade da leitura. Eu já conheci, passei pelo mundo viajando aqui, e muitas pessoas, às vezes, que chegavam para mim, queriam dizer certas coisas, mas eles não tinham argumento para complementar aquilo que eles sentiam. Então, o sentimento dentro deles era uma coisa presa, eles tinham presos dentro deles por falta da leitura, por falta do conhecimento, por falta de amar o livro. O livro, há tantos livros que surgem por aí. Eu, pessoalmente, gosto de vários livros, inclusive a Bíblia. Amo ler a Bíblia, né? Descobri uma vez, entre tantas leituras, que Jeová Deus era o único Deus. Então, portanto, é isso que eu quero que vocês descubram através dos livros. O livro é a luz que vai te tirar da escuridão da ignorância. Entendo isso, meus leitores. O livro, o bom livro, é aquele que vai te tirar das sombras da vida e te levará para uma luz. Então tu serás uma pessoa que poderá dizer: hoje eu sou alguém. Não sou financeiramente, socialmente. Isso é apenas uma árvore, né, no meio do jardim, mais nada. Agora, tu ler e saber que tu tem capacidade de falar com qualquer pessoa, aí então tu te torna alguém. Ok, meus leitores? Por hoje era só. Até o próximo vídeo. Curtam, comentem, passe para frente e se inscrevam no meu canal do YouTube, Albino Pazini. No Instagram, eu tenho meu trabalho então no Instagram, no Facebook, no canal do YouTube. E comprem o meu livro e comprem o livro de Émile Zola. Os dois estão pela Amazon. Ok? Grande abraço. Se você é de Rolante, onde esse vídeo foi gravado, e deseja resgatar ou desenvolver o hábito da leitura com prazer, eu vou te indicar um lugar: a Biblioteca Pública Municipal Rui Barbosa. Ali dispõe de títulos e realiza programações culturais, como saraus, sebos e projetos que democratizam o acesso à cultura em Rolante. É o lugar ideal para a sua leitura. Visite, conheça e encontre o seu livro.